Olá, sejam todos bem-vindos a estudo da lição da escola sabatina. Mas antes eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar. Pai querido, nesse exato momento nós vamos estudar a lição da escola sabatina. Nos dê compreensão dela, faça com que o Teu Espírito abra nossa mente e que nós possamos aprender com essa lição maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, suplicamos com fé. Amém. A lição dessa semana é a lição 7. Tem como título aos mais pequeninos irmãos. Nós podemos colocar aqui a todos os pobres. Nós podemos colocar aqui todos os carentes. Quando nós fazemos algo para essas pessoas, Jesus diz que estaremos fazendo para quem? Para o próprio Jesus. Nós sabemos que não há nada que possamos fazer para igualar o que Deus fez por nós. Não, nada. Por mais ajuda que podemos ajudar os pobres, os carentes, os necessitados, os nossos queridos irmãos, não iguala ao que Cristo fez por nós. Por isso, sejamos misericordiosos para com o quê? Para com as pessoas carentes, porque ao ajudá-las, estaremos ajudando a própria pessoa de Jesus, assim disse Jesus. O versuário encontra o livro de Mateus 25:34, onde diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, bendito do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vimos que Deus está nos chamando para um ministério que é chamado Ministério de Caridade. Ministério de Caridade. Você e eu, nós estamos sendo chamados por Deus para fazer parte desse ministério que é o Ministério da Caridade. A Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, os chamados às vezes de estranhos, dos órfãos e das viúvas. Esse grupo pode ser aquele a quem Jesus se referiu como meus pequeninos irmãos. Como podemos identificar essas pessoas hoje? Então, como é que nós podemos identificar os pequeninos irmãos hoje? Como é? Vamos ver. Os órfãos são crianças que perderam os pais devido às guerras, acidentes ou doenças. Esse grupo também pode incluir aqueles cujos pais estão na prisão ou então ausentes, que amplo campo de serviço está exposto aqui. Então, os meus pequeninos irmãos, nós podemos considerar os órfãos, nesse caso, as pessoas carentes, as viúvas. Então, nós podemos considerá-las o quê? Os pequeninos irmãos mencionados por quem? Por Jesus. Por Jesus. As viúvas são aquelas que perderam os seus cônjuges, pela mesma razão que os órfãos. Muitas são chefes de família e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja pode oferecer. Como veremos nesta semana, por sermos gestores do negócio de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer ao quê? Às suas ordens. Vimos que Deus nos chamou para o quê? Administrar o seu negócio. Ele é o proprietário. Nós somos o quê? Nós somos o mordomo, nesse caso. Nós trabalhamos para quê? Para o Senhor. E o quê? Como administrador dos bens que Deus nos deu, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ajudar os pobres. Nós temos que ajudar o quê? As pessoas, os órfãos, as viúvas, as pessoas carentes que precisam. Esse é um ministério. E esse ministério, como eu havia dito, você não pode ficar de fora. Vamos ser generosos com os pobres. Vamos ser generosos com as pessoas necessitadas, com os órfãos, com as viúvas. E não só. Vamos para a lição de domingo. Lição de domingo, vida e ministério de Jesus. Eu gostaria de convidar você a pegar na tua Bíblia, abra Lucas, livro de Lucas. Vamos abrir Lucas 4, verso 16 a 29. Lucas diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, como nós vimos, Jesus foi para o templo, como segundo o seu costume, ele ia para o templo no sábado. E deram para ele o que? A oportunidade de falar. Deram o livro do profeta Isaías e ele leu o livro a qual a gente viu aqui, falando que o Espírito de Deus estava sobre ele. Nós devemos imitar Jesus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O livro de Lucas nos diz que Jesus tinha o costume de ir à igreja todos os sábados. Então, eu e você, como seguidor de Jesus, precisamos imitar Jesus. Segundo o costume de Jesus, era estar na igreja aos sábados. E eu e você não podemos fazer diferente. Temos que ir à igreja no sábado, porque o próprio Jesus nos ensinou. Outra coisa, também devemos imitá-lo. Sabe com quê? No ministério da caridade. Vimos que Jesus disse que o Espírito de Deus estava para ele fazer o que? Libertar os oprimidos, né? Os oprimidos, as pessoas que estavam presas, né? Presas aqui, podemos mencionar o quê? Presas a problemas desse mundo. A problema desse mundo. E então nós devemos fazer o quê? Imitar Jesus nesse ministério de caridade, ajudando o quê? Ajudando os pobres. Por quê? Porque o próprio Jesus nos deixou o quê? Nos deixou exemplo. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos, como colaboradores de impostos, negociantes e até mesmo seu próprio vizinho. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que a sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, poucos se preocupavam com os pobres e sua situação difícil. No entanto, o amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências da sua identidade como Messias, conforme visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre o pobre, sobre ele ser o prometido. Então, nós precisamos, fazer o que? Seguir esse ministério de Jesus, o ministério de quê? De caridade. Naquele tempo, as pessoas pensavam que não, o pobre era maldição, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário, Deus quer que nós ajudemos os pobres. Deus preocupa com os necessitados, Deus preocupa com as viúvas, Deus preocupa com os órfãos. E quem que Deus coloca no caminho dessas pessoas? Sou eu e você, que Deus coloca para ajudá-las, para ajudá-la tanto psicologicamente, apoio moral e também com gênero alimentício. Segunda-feira diz previsão de Deus para os pobres. Abramos Deuteronômio 15. Vou abrir aqui minha Bíblia. Deuteronômio 15. O verso 11 diz o seguinte: pois nunca deixará de haver pobre na terra, por isso eu te ordeno livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então Deus diz o que? Deus fala para o povo o seguinte: ei, no mundo nunca vai parar de existir pobre. E você tem que abrir mão para ajudar essas pessoas. Você tem que abrir mão para ajudar necessitado. Você tem que abrir mão para ajudar essas pessoas. Essa é uma ordem de Deus. É um pedido de Deus para o seu povo, para seus servos, para que nós sejamos o quê? Sejamos pessoas dispostas para ajudar o quê? Os mais necessitados. O que você tem feito para ajudar os mais necessitados da tua vizinhança? Do teu bairro? O que você tem feito para ajudar o quê? As pessoas necessitadas da tua igreja? Deus, Ele nos diz para nós sermos generosos e ajudar o quê? Os nossos irmãos, que Ele chama de quê? De pequeninos, os pequeninos.
Meus pequeninos irmãos, os salmos dão orientações sobre como devemos tratar os necessitados. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Esse é o que Salmos diz. Essa passagem indica nosso envolvimento de maneiras que vão além de apenas oferecer alimentos. Há promessas para os que ajudam os necessitados. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Olha, no livro de Provérbio 28, verso 27, diz o seguinte: quem dá aos pobres nunca não passará necessidade. Deus quer dizer o seguinte: ei, você que ajuda o pobre, você não vai passar necessidade. Deus vai te abençoar. Você é uma bênção para fazer o que? Para ajudar as outras. Assim como Abraão, Deus abençoa Abraão para Abraão ser uma bênção entre as nações. E Deus me chama para ser o que? Uma bênção entre o quê? Entre as nações. Então nós vimos que Deus, Ele preocupa com o quê? As pessoas necessitadas. Deus preocupa com os órfãos. Deus preocupa com os pobres, os carentes, as viúvas. E eu e você, como servos de Deus, nós precisamos preocupar com essas pessoas. Precisamos preocupar com o quê? Com os direitos delas. Né? Quando as pessoas as maltratam, nós devemos defendê-las. Nós devemos não só defendê-las, também fazer o quê? Apoiá-las. Apoiar essas pessoas naquilo que elas necessitam. Deus me chama e chama você para ser o quê? Essa pessoa disposta a fazer o quê? Ajudar os pobres e os necessitados. Que maravilha, pois não? Terça-feira fala do jovem rico. Nós conhecemos a história. O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu posso fazer para fazer o que? Herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele o seguinte: ei, vai, vende tudo e volta. E a Bíblia diz que ele foi e nunca voltou. Jesus não pede que a maioria das pessoas venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, mas o dinheiro deve ter sido o Deus desse jovem. E embora a resposta de Jesus pareça severa, ele sabia que essa era a única esperança desse homem. Se nós percebemos bem, Jesus, quando chamou os discípulos, não disse vai vender tudo e vende. Jesus, quando chamou outras pessoas, Jesus não disse vende tudo e vende. Mas a jovem rico, Jesus disse ei, vende tudo. Sabe por quê? Jesus, ele conhecia o coração desse jovem. Jesus sabia que a riqueza desse jovem era o quê? Era o Deus dele. Por isso que Jesus disse para ele, o único jeito, ele precisa vender o que ele tem. Para fazer o quê? Para reconhecer que só existe um Deus, um só Senhor. E ele foi e não voltou. A Bíblia diz que ele foi embora muito triste, porque era muito rico, o que prova quanto ele adorava o seu dinheiro. O mestre ofereceu a ele a vida eterna e em um lugar no seu ciclo interno, íntimo nesse caso. Venha e siga-me. As mesmas palavras que Jesus usou para chamar os 12 discípulos. No entanto, nunca mais ouviu falar desse jovem. Ele trocou a eternidade por suas posses terrenas. O jovem rico, o que aconteceu? Ele trocou o quê? Trocou o reino do céu pelas suas posses terrenas. Eu quero te perguntar o seguinte: o que é que está fazendo você não entregar o teu coração a Jesus? O que é que está prendendo você a não seguir Jesus? O que você está colocando no lugar de Deus na sua vida? Entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Segue Jesus. Ele tem a vida. Somente Ele pode te dar a vida.
não existe outro meio, não existe outro nome dado entre homens capaz de salvar seres humanos a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, não é pecado ter dinheiro, muito pelo contrário. Dinheiro é uma bênção e nós devemos usar ele como uma bênção para ajudar outras pessoas também. Porém, nós não podemos colocar dinheiro no primeiro lugar da nossa vida. A única pessoa que pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida é Jesus. Na quarta-feira fala do Zaqueu. Zaqueu, sim, diferente de jovem rico. Nós vimos que jovem rico chegou para Jesus e disse: mestre, que eu posso fazer para herdar o reino do céu? E Zaqueu foi diferente. Jesus falou: Zaqueu, hoje eu vou comer contigo. E Zaqueu, na conversa com Jesus, disse: mestre, eu vou fazer o quê? Vender a metade da minha riqueza. Eu vou dar a metade da minha riqueza aos pobres. Não foi Jesus quem pediu Zaqueu para fazer isso. Zaqueu ofereceu. Isso é sinal de quem, na realidade, quer entregar a vida para Jesus. De quem, na realidade, quer seguir a Deus. De quem reconhece que somente Deus pode fazer o quê? Pode salvar. Embora Zaqueu, como qualquer pessoa rica, precisasse ter cuidado com os perigos da riqueza, ele parecia ter lá sob melhor controle do que o jovem rico. Zaqueu tinha riqueza, mas ele teve um controle sobre a riqueza dele. Ele não permitiu com que a riqueza fosse Deus dele, mas se ele reconheceu que Jesus é Deus. Por isso que ele converteu, por isso que ele aceitou Jesus. E ele em si, ao converter, ao sentir o toque do Espírito Santo no coração dele, ele disse: mestre, eu vou dar a metade da minha riqueza, sabe para quem? Para os pobres. Para os pobres. Jó, sabe, Jó podemos classificar Jó como um super-homem. É, um super-homem. Por quê? Nós vimos das coisas, da história de Jó, o que Jó passou, o que aconteceu com ele, porém, ele não fez o quê? Largou Jesus. Ele não abandonou o quê? Não abandonou o quê? Não abandonou a Deus. E a Bíblia diz que Deus considerava Jó um homem justo, íntegro. No tempo de Jó não havia outro homem justo como ele. E você pode perguntar, mas por quê? Jó, ele tinha riqueza. E sabe o que Jó fazia? Vamos ver aqui. Eu te convido a abrir Jó 29, verso 26. Vamos abrir Jó. Jó 29, verso 16. A Bíblia diz o seguinte: dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu vou ler de novo: dos necessitados era o pai. Jó, ele também seguiu esse ministério de caridade. Jó preocupava com que os pobres, Jó ajudava os pobres, as pessoas necessitadas, ele servia como um pai. Jó era um homem rico, ele era um homem rico, porém, ele fazia o quê? Ele ajudava as pessoas, ele ajudava os necessitados, E Deus quer que eu e você possamos aprender com o quê? Essa lição de sermos o quê? Generoso com as pessoas. Deus nos colocou na terra, Deus nos deu bens, e Ele quer que nós, com os bens, talento, tesouro, que Ele nos dá, possamos ajudar os outros, possamos estender a mão para os outros. Possamos estender o quê? A mão para os outros. Talvez o mais revelador aqui seja as palavras do patriarca. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Em outras palavras, Jó não simplesmente esperava, por exemplo, que algum mendigo em trapos se aproximasse dele para receber dele uma esmola. Em vez disso, era proativo em descobrir necessidade e depois agir com base nela. Jó não esperava
pessoas pobres chegavam para ele dar. Ele ia à procura. Que maravilha! Que extraordinário era o Jó. Por isso que eu o considero um super-homem. Sim, um super-homem. O Jó, ele não esperava as pessoas necessitavam chegar para ele mendigar, chorar. Ele ia procurando essas pessoas. Que lição maravilhosa eu e você podemos tirar aqui, pois não? Ellen White diz assim: não esperem até que os pobres chamem sua atenção para as suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Faça um giro de inspiração e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Como melhor pode ser suprido. Sabe? Que Deus possa ajudar eu e você a sermos generosos, a lutar pela causa dos pobres, das pessoas necessitadas e fazer o quê? Ajudá-las na situação que elas enfrentam, que elas vivem. Quando estiver no frio, nós levamos cobertor para elas, se tiverem a passar fome, que nós levamos mantimentos e procuremos as